Muito obrigado mesmo pela oportunidade de estar de volta aqui. O Bonerges falou que eu ia falar até 1h30 da manhã. Eu lembrei aquela história do pastor que foi convidado para pregar no culto das 20 horas da igreja. Aí quando passaram a palavra para ele, ele perguntou ao pastor assim: até que horas eu posso pregar? E o pastor disse: o irmão pode pregar até a hora que quiser. Quando der umas 9h30 nós vamos embora, mas o irmão pode pregar até a hora que quiser. Então, espero que vocês fiquem aí um pouquinho mais de 9h30. Bom, eu não preparei uma mensagem para hoje à noite. Eu, na verdade, me preparei mais ou menos para contar uma história, contar a minha história de pastor de uma igreja local. Eu sou pastor na Igreja Batista de Água Branca desde janeiro de 1989, então são 23 anos. Cheguei lá com 25 anos de idade, com meu filho, segundo filho, na barriga da minha esposa, Silvia, e a Fernanda, que é a nossa primeira filha, no colo. Então a nossa vida praticamente toda de família acontece dentro dessa comunidade, dentro dessa Igreja Batista de Água Branca em São Paulo. E acho que, se o tema é gente que faz, eu gostaria de repartir essa história de como foi que eu aprendi a fazer, o que foi que eu aprendi a fazer, com quem eu aprendi a fazer, o que eu estou fazendo, não como evidentemente não como uma fórmula, não como um pacote para você, mas como uma referência, uma história de um pastor de uma igreja local. A minha história começa bem antes de 89, porque cheguei no seminário para estudar em 1981, na Faculdade Teológica Batista em São Paulo, e lá conheci algumas pessoas interessantes que eu não imaginava que existiam, mas especialmente fui encontrado por um amigo, Roberto Nobuyuki Randa, Nobu, pastor, meu amigo até hoje, graças a Deus. E o Nobu me apresentou a CEPAL, me apresentou aos missionários da CEPAL, e por uma questão de generosidade divina, pela graça de Deus, um dos missionários da CEPAL resolveu me adotar e cuidar de mim, como um pai cuida de um filho. Ele me levava para almoçar, sabe, seminarista come mal, né? Mas naquela época o missionário americano, era um dia que eu me encontrava com Douglas, eu sabia que eu ia almoçar bem. Ele me dava livros de presente, ele discutia questões comigo, me mandava ler um livro, resumir. Então eu me lembro, o primeiro encontro que eu tive com ele, ele me deu um livro, devia ter umas 500 páginas, e ele disse: leia e resuma, e nós marcaremos o segundo encontro quando você tiver feito seu resumo. Eu imaginei que era um teste. Eu fiz isso em uma semana. Li, resumi, preparei para ele o que eu aplicaria no meu ministério pastoral com um dia que eu fosse pastor daquele livro. E assim foi durante alguns longos anos em que aquele homem abençoou muito a minha vida. Uma das literaturas que ele me deu era um artigo do Peter Wagner, falando sobre igrejas em Los Angeles. E o título do artigo era: escreva a sua filosofia de ministério. E o Douglas falou para mim que eu devia escrever a minha filosofia de ministério, e se eu tivesse um sonho de igreja, mas ele não estivesse no papel, eu não tinha um sonho de igreja. Eu tinha algumas boas ideias, quem sabe, olhe lá, talvez, mas eu deveria escrever a minha filosofia de ministério. Isso foi lá pelo ano de 1983, 1984, e assim eu conheci, por exemplo, o Ricardo Barbosa, que vai chegar aqui amanhã. O Ricardo era e é um dos meus heróis, assim, que eu olho, observo, escuto o que fala, leio, aprendo, sigo as notas de rodapé dos livros do Ricardo, vejo a bibliografia dele, vou atrás de quem ele lê, de quem ele segue. E aí conheci
nas obras do Ricardo, por exemplo, James Houston, Eugene Peterson, são referências de nota de rodapé que a gente vai descobrindo. Então eu conheci naquela época Robinson Cavalcante, Caio Fábio, frequentei os congressos da CEPAL, na verdade depois frequentei os congressos da Vinde. Foi naquela época que eu li o Pacto de Lausanne. Quem aqui conhece o Pacto de Lausanne? Então, Pacto de Lausanne, fiquei sabendo do Congresso Mundial de Evangelização que aconteceu na Suíça, na cidade de Lausanne, em 1974. Esse congresso aconteceu, e foi ali que explodiu, num congresso promovido pela Associação Billy Graham, o que hoje nós chamamos de missão integral. E foi a primeira vez num congresso daquele tamanho, ou com aquela representatividade, promovido pelos nossos irmãos norte-americanos, que os teólogos latino-americanos tiveram vez, tiveram voz. Eles falaram e foram ouvidos e deram uma contribuição significativa. Ali, em 1974, entre aspas, o mundo ficou conhecendo, o mundo protestante norte-americano ficou conhecendo René Padilha, ficou conhecendo Orlando Costas, ficou conhecendo Samuel Escobar. E os teólogos latino-americanos entraram na minha pauta, entraram na minha agenda. Eu ainda estava no seminário, isso é em 1985, 1986, 1987. E aí então eu fui começando a escrever a minha filosofia de ministério, colocar no papel. No dia que eu for pastor de uma igreja, eu acho que é mais ou menos isso aqui que eu quero fazer. Esse aqui é o meu sonho de igreja, de comunidade. O meu trabalho de conclusão de curso, o TCC, eu escrevi a minha filosofia de ministério. E eu fico muito feliz porque, passados esses anos todos, eu diria, sem medo de errar, que de 1986 a 2012 que nós estamos, né? De 1986 a 2012, a filosofia de ministério que eu escrevi, junto com meu amigo Ariovaldo Ramos, que eu conheci lá em 1983. Então eu e o Ari, nós estávamos na Casa da Sete, que era o ministério da CEPAL. Alguém já ouviu falar na SETE? Sociedade de Estudantes de Teologia Evangélica. Esse era um ministério criado pelo Douglas Spurlock, que o Nobu era o secretário executivo. E tinha a Casa da Sete. A Casa da Sete era um lugar que tinha fitas de sermões dos congressos, uma pequena biblioteca, máquina de escrever para a gente datilografar trabalho de seminário, uma sala de estudos. E eu e o Ariovaldo estávamos na Casa da Sete, lá na sala da Casa da Sete, em São Paulo, sentados ali, conversando sobre teologia, discutindo o Pacto de Lausanne, e escrevemos a nossa filosofia de ministério. Isso foi em 1986. E de 1986 até hoje, 2012, e o Ari está comigo dividindo o púlpito da minha igreja até hoje, e nós discutimos, e quando eu preciso de alguma questão, eu ligo para o Ari, eu falo: Ari, preciso de você, me socorre, me ajuda, aí ele vem, ou eu vou. E nós, então, de 1986 até 2012, uma palavra nós mudamos de uma folha que nós datilografamos. Apenas uma palavra. Nós trocamos a palavra implantar o reino de Deus por sinalizar o reino de Deus. O resto é idêntico. Essa folha está lá. Porque se tiver assim valor, um museu desse negócio, eu vou colocar essa folha que eu tenho original, datilografado pelo Ari, dessa filosofia de ministério que nós escrevemos. Quando cheguei na igreja de Água Branca em 89, eu tive o prazer de suceder, o prazer ou a desgraça, de suceder o pastor Pascoal Piragini Júnior. Por que eu digo prazer ou desgraça? Porque quando você sucede um homem de Deus, o padrão é elevadíssimo. Se você chega na igreja depois que o cara acabou com a igreja, você está tranquilo.
Mas se você chega na igreja depois que o pastor que te antecedeu, ele sai e deixa a igreja toda chorando porque ele foi embora, e você chega, não é fácil. E eu cheguei bem menino, mais do que eu sou hoje, com todo respeito. Assim, eu cheguei bem menino lá e era ruim. E um dia eu acabei de pregar, uma noite, enquanto eu estava à porta da igreja despedindo a congregação, eu percebi que vinha uma senhora assim, chorando copiosamente, assim, chorando. Aí eu pensei, pô, até que enfim, acho que hoje eu emplaquei um sermão, né? Aí ela veio, quando chegou perto de mim, me cumprimentou, me abraçou, colocou a cabeça no meu ombro e chorou. E eu falei, por que chora, irmã? Muita saudade do pastor Pascoal. Então você imaginar que eu sofri e como que foi duro esse momento de chegar na igreja com uma expectativa altíssima da comunidade. E foram anos ali de acolhimento daquela liderança. E esse é um momento muito difícil de chegada numa igreja. Quando você chega na igreja, você é trazido por uma liderança que é dona da igreja. Você está chegando, né? E mais, essa liderança, ela é leal ao pastor que saiu. Se não foi ela que saiu com ele, o que deixa você numa situação muito mais delicada, porque ela olha para você dizendo, ó, nós já saímos com outro, nós podemos sair com você a qualquer hora. Antes de ir para a igreja de Água Branca, eu era pastor numa igreja na cidade de Jundiaí, pertinho de São Paulo. E ali tinha uma liderança bem difícil. O pastor que me antecedeu saiu da igreja nas seguintes condições: numa reunião de diretoria, o vice-presidente da igreja levantou-se, pegou a máquina de escrever, colocou em cima da mesa na frente dele e falou, escreva a sua carta de demissão. E ele escreveu, entregou, foi embora e eu cheguei. Depois fui para Água Branca. Então lá eu herdei uma liderança forte, sólida, leal ao pastor que me antecedeu, e o pastor que me antecedeu era um homem de Deus que deixou a igreja toda chorando quando foi embora. E aí o que você faz? Eu vou dizer para você o que eu fiz. Eu me submeti àquela liderança como um filho aos seus pais. Eu tinha 25 anos, os homens daquela liderança tinham 50, 55, 60. E eu falei, eu não vou rachar com esses homens. Eu vou andar com eles. Eu vou conquistar a confiança deles, ou eu não sei quem vai dar aqui. Demorou uns 4 anos para que finalmente a igreja começasse a perceber que ela tinha um novo pastor. Uns 4 anos. Depois de uns 4 anos eu reuni a liderança da igreja no salão social, como nós chamamos. Falei assim, pessoal, nós precisamos definir para onde essa igreja vai. Eu já estava com a minha filosofia de ministério ali na gaveta, em oração, e tentando sobreviver. Nos primeiros 4 anos da minha vida como pastor da igreja de Água Branca, eu não fiz quase nada, eu tentei sobreviver. Porque o estatuto da igreja dizia que anualmente a igreja votaria se eu continuaria ou não. Quando renovava o mandato da diretoria, renovava também, a assembleia renovava ou não o mandato do pastor. Então, todo mês de outubro, 89, eu cheguei em janeiro. Quando foi em outubro, já teve assembleia para renovar o meu mandato. 90, 91, 92, 93. Foram 5 anos até que em 93 ela renovou o meu mandato por 2 anos e não por ano a ano, né? Então 2 anos. Eu acho que já está começando a melhorar. E quando eu reuni a liderança da igreja ali naquele auditório, eu falei, precisamos saber para onde a gente vai.
um dos líderes mais maduros e que me abençoou muito e ficou conosco durante muito tempo, só saiu da igreja agora há pouquinho tempo porque os netos começaram a frequentar uma outra igreja com os filhos dele, então ele acabou indo para outra igreja, mas um homem de Deus que cuidou de mim, da minha família, e foi um líder muito fiel e muito abençoador da nossa comunidade. Ele levantou e disse assim: pastor, o senhor acha que o técnico do time reúne o time no vestiário e pergunta como é que o time quer jogar, ou o técnico faz uma preleção? Eu falei: o técnico faz uma preleção. Pois então, faça a sua preleção. Não pergunte para nós para onde a igreja vai. Aí eu fiquei louco da vida com aquilo. Esse pessoal não quer nada, é o pastor que tem que fazer tudo, é o pastor que tem que dizer para onde vai, é o pastor que tem que ir junto, que tem que levar, que tem que arrastar. Esse pessoal não quer nada. Fiquei bravo. Só que quando eu fiquei bravo, eu fui para casa e tinha um livro do George Barna chamado O Poder da Visão. Alguém conhece? Já leu? George Barna, O Poder da Visão. Aí eu fui reler o livro do Barna, estava escrito lá assim: a visão não precisa nascer em consenso, mas a visão precisa resultar em consenso. Aí eu falei: boa, eu escrevo, apresento para eles e vamos ver se eles topam fazer esse negócio, se vai ter consenso. Fui para casa, escrevi, apresentei para eles e eles falaram: é isso aí que nós queremos, então vamos fazer isso aí. Esse texto escrito chama-se Quebrando Paradigmas, que foi o primeiro livro que eu publiquei em 1994. Tem ali o registro da visão da igreja, a igreja que nós estávamos imaginando que nós íamos fazer ali na igreja de Água Branca. Isso foi em 94, mas aí eu lembro que em 1991 eu tinha recebido de presente do meu cunhado, que era diácono da igreja, uma folha do jornal A Folha de São Paulo, página inteira, do domingo, do dia 25 de dezembro de 1991. Página inteira, Folha de São Paulo, uma foto desse tamanho do Bill Hybels, e era uma reportagem sobre uma igreja diferente em Chicago, nos Estados Unidos. E eu li aquela reportagem, eu falei: esse cara copiou tudo o que eu queria fazer. É isso aqui que eu quero fazer. E eu lembro algumas coisas que ele falou, e uma delas foi: uma igreja para quem não gosta de igreja. Eu falei: eu não gosto de igreja. Eu não gosto de igreja. Não gosto de igreja, não gosto de culto, não gosto das músicas que canta no culto, não gosto dos instrumentos que toca, eu não gosto da roupa que o pessoal vai, eu não gosto do horário, eu não gosto de igreja. Eu não gosto de política de igreja, eu não gosto de religião, eu acho tudo isso uma enganação, eu acho a igreja um lugar de muita gente hipócrita, eu não gosto de igreja. Eu queria fazer uma igreja para quem não gosta de igreja, porque eu olhava para as igrejas morrendo, eu olhava para os pastores infelizes, olhava para os filhos dos pastores em crise, e eu pensava assim: não é possível que só exista esse jeito de fazer igreja, porque a igreja está morrendo, o pastor está infeliz, os filhos dele não aguentam a igreja e os caras continuam fazendo do mesmo jeito. Não dá certo. Eu não quero chegar daqui a 10, 15, 20 anos na minha vida, tá infeliz, com uma igreja morta e com meus filhos afastados da igreja e de Deus e não querendo saber de igreja e de evangelho, tudo machucado, tudo ferido. Eu não quero isso. Eu quero uma coisa diferente. Mas eu não sabia direito o que era e não sabia direito como fazer, e aqui entre nós também não tinha a menor moral para fazer, porque eu era menino. E tinha os camaradas que mandavam na igreja, que bancavam o meu emprego, que davam os dízimos pesados, e eu ia brigar com eles e ficar na mão com 2 filhos para criar. Era muito complicado. Concorda? Você conhece igreja, por exemplo, assim, que o pastor está lá, a igreja não aguenta ele, mas não tem como mandar embora porque ele não sabe o que ele vai fazer da vida? E a igreja vai definhando e ele definhando também? Já viu essa história em algum lugar? Eu falei: não, eu não quero isso para a minha vida. Tem que ter um jeito diferente de fazer a igreja. E quando eu ouvi falar da Willow Creek, em Chicago, de Bill Hybels, eu falei: olha, isso daí eu queria conhecer essa igreja. Isso foi em 1991. Eu não tinha internet, eu não tinha condição de ir para os Estados Unidos, eu não tinha nada. A primeira vez que fui para os Estados Unidos foi em 1995.
Então eu fiquei 4 anos com uma folha de jornal, que eu li, reli, não sei quantas vezes eu li e reli aquela folha de jornal, pensando como seria essa tal dessa Willow Creek. Aí um missionário da Faculdade Teológica Batista foi lá numa conferência, no tal de Summit, e me deu umas cópias xerox lá da apostila do Summit. Era o que eu tinha, as cópias xerox lá da apostila da conferência de pastores e a folha de jornal de 25 de dezembro de 91. Fui tentando fazer a coisa andar, até que um dia eu me vejo no auditório da Willow Creek. Antes disso, como é que eu fui parar no auditório da Willow Creek em Chicago? Eu conheci um camarada chamado Armando Bispo, Fortaleza, Igreja Batista Central de Fortaleza. Eu conheci o Armando Bispo. Aí eu vim pregar aqui na igreja do Armando e falei assim: Armando, tem um cara que você precisa conhecer, Bill Hybels. Você já ouviu falar desse cara? Ele falou: meu chapa. Eu falei: como assim? Seu amigo? Ele falou: meu amigo, tenho todo o material dele, me autorizou a fazer aqui na igreja, rede ministerial. Eu falei: rede ministerial? Tu tem um material da rede ministerial? Fiquei alucinado, já estava traduzido em português, já tinha seminário de rede ministerial e eu nunca sabia nada disso daí. Bom, conclusão, fiz o seminário da rede ministerial com Armando Bispo. Você não sabe, aliás você sabe, se você é pastor você sabe, quando eu voltei de Fortaleza para São Paulo, o Armando me deu um disquete daquele pequenininho, sabe aquele um pequenininho? Que tinha aquele grandão e tinha um menorzinho, né? Ele me deu um daquele pequenininho lá, com assim, uma apresentação bem superficial da rede ministerial. Eu voltei para São Paulo, aquilo parecia que valia assim milhões de dólares aquele disquete. Voltei, reuni a liderança da igreja, eu falei: pessoal, vocês precisam saber um negócio, a rede ministerial. Isso aqui é revolução. Nós vamos abalar São Paulo com a rede ministerial. A nossa igreja nunca mais vai ser a mesma. E fiz seminário de rede ministerial e tal, e eu Armando me ajudando. E aí um dia ele falou assim para mim: vamos na Willow Creek e lá conhecer o Bill Hybels. Eu falei: não é possível. Isso é um sonho. Não é possível ir na Willow Creek. Ele falou: claro que é possível. Fomos para Willow Creek. Aí aconteceu a coisa que vocês não vão acreditar, porque nem eu acreditei. Estou lá na Willow Creek, devia ter o quê? Umas 10 mil pessoas naquele summit lá, devia ser 96, o Joel. Estou lá no summit na Willow Creek. Aí os caras dizem assim: Ed, tem um envelope para você lá no quadro de aviso. Falei: para mim? Morreu alguém em São Paulo. Fui lá no quadro de aviso peguei o envelope. Era o convite do Bill Hybels para eu almoçar com ele no dia seguinte. Eu falei: não estou acreditando, esses caras estão me gozando, né? Aí eu fui lá correndo: Armando, você que mandou fazer isso aqui, você está tirando sarro de mim e tal. Eu falei: não, o cara está te convidando para almoçar. E você não sabe quem era o preletor daquele summit da Willow Creek em agosto. Rick Warren. Bill Hybels e Rick Warren na mesma sala. E eu almoçando com eles. E eu sem saber falar inglês. Aí é que o negócio pega. Aí eu falei: Armando, tu vai comigo no almoço? Ele falou assim: não, é só contigo. Aí era Bill Hybels, Bill Hybels, Rick Warren, Jim Melhado, que era o presidente da Associação Willow Creek, e mais uns 5, 6 pastores aí, não sei, de algum lugar do mundo, e o almoço era em inglês. Aí vocês não queiram saber, tá gravando, né? Literalmente, senhores, eu passei a noite no banheiro. Literalmente. E não foi estudando inglês. Fiquei imaginando como é que eu ia falar, porque o Armando me brifou. Ele falou: Ed, você vai ter que se apresentar e apresentar a IBAB. Apresenta a sua igreja. Ele já ouviu falar de você, ele já te conhece. Eu falei: não é possível que está acontecendo isso comigo. Quando eu subi no dia seguinte, que eu fui para a sala do almoço, eu estava passando mal, transpirando, e eu vi uma porta de banheiro assim. Você ri, né? Vem, você ri. Aí entrei, me ajoelhei
e falei assim: Deus, esse é um dia que eu sonhei na minha vida. Eu não posso estar assim. Chorei. A pena que está gravando, mas eu peço desculpas. Eu vomitei até minha alma. Levantei, lavei o rosto, arrumei o cabelo e entrei na sala do almoço como o rei do Brasil. Entrei lá. Primeiro cara que eu vi, Rick Warren. Estendi a mão para ele e falou: "Nice to meet you." Tá. Começou a falar um monte de coisa lá e eu dizia: "Yes, very nice." E aí eu falei para ele assim: "Rick, o seu livro está sendo publicado em português e eu fiz o endosso da contracapa. Você sabia que o seu livro vai ser publicado em português?" Ele falou: "Não sabia." Eu falei: "Então, está sendo publicado em português." "Ah, que legal e tal." E aí rolou o almoço e tal. E eu sei que o Bill Hybels, no fim do almoço, virou para mim e falou assim: "Meu filho, a partir de hoje a mão da Willow Creek está sobre a sua cabeça." Aí eu não sei se eu desmaiei, o que aconteceu. Quando eu acordei no Brasil, eu pensei: na minha cabeça tem a mão do Pai, do Filho, do Espírito Santo e da Willow Creek. Agora, ninguém segura nós. Ninguém segura nós. Logo depois que eu fui na Willow Creek, eu fui convidado para falar no congresso da Associação das Igrejas Batistas Brasileiras na América do Norte, na Flórida, num lugar lindíssimo chamado Boca Raton, num lugar que era um paraíso, assim, um sonho, chamado Bible Town. E eu fui pregar naquele congresso, e quando eu entrei no auditório desse tal Bible Town, eu fiquei assim extasiado, encantado com aquilo, porque a minha igreja até hoje não tem uma sede própria. Nós vivemos de aluguel. E a igreja de Água Branca até hoje se reúne numa tenda, numa lona que é igualzinha a lona de um circo. É assim que a igreja hoje existe já desde 1999. Quando chegou ali no Bible Town, que eu estava vendo aquele auditório maravilhoso, o pastor Silair Almeida falou assim: "Você gostou desse auditório?" Eu falei: "Esse auditório é tudo que eu queria em São Paulo." Ele falou: "Você vai ver o que você vai pregar domingo, que é do outro lado da rua, na igreja batista, não sei o que lá, da Flórida." No domingo de manhã eu atravessei a rua e a igreja era uma igreja imensa, com um auditório imenso. Acho que o auditório de igreja mais assim completo que eu já tinha estado ao vivo e a cores e que eu ia pregar, porque na Willow Creek, quando eu fui, eu fiquei sentado lá no meio da multidão, mas naquele lugar ali, eu estava naquele púlpito, eu falava assim: que lugar é esse? E eu ia pregar à noite. E antes da mensagem da noite, eu à tarde saí para andar e para orar. Eu comecei a andar por ali, aquelas ruas bonitas, em volta ali daquela igreja. E eu comecei a orar dizendo assim: Deus, se eu tivesse um lugar desse em São Paulo, São Paulo não ia ser a mesma. Se eu podia dar uma propriedade dessa para nós, para a nossa igreja. Porque se eu tivesse uma propriedade dessa aí, eu acho que eu sacudia São Paulo, Senhor. Aí eu ouvi como se fosse uma voz assim no meu coração dizendo: eu dei para eles aí na Flórida e eles não sacudiram a Flórida. Porque a igreja estava morrendo. Eu visitei uma igreja na Flórida que tinha 17 salas trancadas, cada uma com um piano. Elas não eram usadas, as 17 salas. E naquele dia tive assim uma outra crise de choro, andando pelas calçadas ali de Boca Raton, perto daquela igreja da Flórida.
porque eu vi tanta riqueza, tanto equipamento de primeira linha, uma ilha de edição. Eu estou falando em 1996, você não imagina o que era a ilha de edição daquela igreja, Joel. Você não imagina o que era. 96, a igreja murchando, morrendo. Um grupo de irmãos da terceira idade numa igreja daquele tamanho, com salas trancadas e pianos, e eu dizendo: Deus, me dá um prédio. Acho que o Espírito Santo de Deus, de vez em quando, ele vê como a gente é ridículo, ele tem misericórdia, então ele fala com mansidão, assim, com amor. Mas o que eu ouvi no meu coração foi: não é um prédio que você precisa, porque eles aqui têm. Voltei para o Brasil, o livro do Rick Warren foi publicado em português, Uma Igreja com Propósitos. E um belo dia eu estou na minha casa, a Silvia, minha esposa, diz assim, eu chego em casa à noite, a Silvia diz assim: ligaram para você dos Estados Unidos, eu não entendi direito, mas acho que foi o Rick Warren. Você não entendeu direito. O Rick ligou aqui em casa. Ela falou: ligou, disse que quer falar com você. Deixou esse telefone aqui, ó. Eu falei: não é possível. Mas era. Aí ele mandou uma passagem, eu fui lá na Saddleback, que ele queria falar comigo. Cheguei na Saddleback com o livro dele em português para dar para ele. Aí quando cheguei, já veio um cara com aqueles negócios do FBI, sabe, que põe assim por trás da... Já me cumprimentou, já chamou o outro, não sei o quê. Aí veio um senhor, me deu boas-vindas, me chamou pelo nome. Eu falei: pô, estou sendo esperado aqui mesmo. Aí falei assim, ele falou: o que você e tal, o que você espera? Eu falei: eu quero falar com o Rick. Eu estava com dois amigos, o Nobu e o meu outro amigo, que falava um inglês assim mais do que perfeito, e levei de auxílio. Aí o Paulo Reis, Nobu e Paulo Reis. Aí o senhor que me recebeu disse assim: podemos almoçar sábado? E o Rick vai pregar no culto das 5, você já fica para o culto. Eu falei: ah, tudo bem. Aí quando estamos indo embora, eu falei para o Paulo Reis assim, eu falei: ô Paulo, eu não vim falar com esse cara aí não, eu vim falar com o Rick Warren, não. Aí o Paulo disse assim: olha, iguais a você querendo falar com o Rick Warren, deve ter um monte no mundo. Você vai falar com esse cara e desse por satisfeito. Ou então vamos embora. Eu falei: tá bom, então vamos falar com esse cara. Bom, conclusão, nós sentamos no sábado para almoçar, ficamos conversando até 5 da tarde. Foi uma conversa maravilhosa, ele me explicou tudo o que ele fazia, quem ele era. Enfim, um homem de Deus que me recebeu ali, Glenn Cruen. 5 horas da tarde eu ouço o Rick pregar. Acaba de pregar, eu estou sentado junto com o senhor que me recebeu. Vem o Rick, me cumprimenta. Eu levanto para dar o livro para ele de presente. Ó, em português. Na hora que eu vou dar o livro para ele, ele fala: você quer um autógrafo? Pá, abriu o livro, autografou, deu para mim. Aí, não deu tempo nem de eu pensar. Na hora que ele está me dando o livro, o Nobu já tirou uma foto a ele. Você também quer uma foto? Aí pá, me abraçou, tirou a foto, deu um tapa nas minhas costas e bye bye. Foi embora. Falei: bom, foi interessante esse encontro com o Rick. Saddleback, Willow Creek. Mas eu tinha mais uma igreja para ir. Era a Vineyard de Anaheim. O movimento Vineyard, a igreja Christian Vineyard Fellowship. Então eu fui conhecer a Vineyard, a convite de um dos pastores da Vineyard, um senhorzinho dos seus 70 e poucos anos, cabelinho bem branquinho, chamado Bob Fulton. E eu tinha já a experiência de ter contato com Rick Warren, com Bill Hybels, com Willow Creek, com Saddleback, e agora eu tinha Vineyard com Bob Fulton. Eu falei: vai ser a mesma coisa, eu vou tirar uma foto, vou shake hands lá com o cara e vou voltar para o Brasil e daí?
Chego no hotel onde eu ia conhecer o tal da Vineyard. Tinha um recado do senhor Bob Fulton para mim. Amanhã de manhã venho tomar um café com você, 7 horas. 7 horas, vou tomar um café. 7 horas eu desci, ele estava lá sentado. Olá, Bob, tudo bem? Sentamos para tomar o café às 7 da manhã, quando era umas 11h30. Eu falei, não quero atrapalhar a sua agenda, seu tempo. Aí ele disse assim, meu tempo é seu. Falei, como assim o seu tempo é meu? Falei, você não veio do Brasil para conhecer minha igreja, me conhecer? Então, eu bloqueei a semana para você. Eu falei assim, a semana inteira? Ele falou, a semana. Se você quiser, a gente pode andar no parque, pode tomar sorvete, pode dormir, pode fazer oração lá no meu gabinete, pode ficar lendo, posso mostrar a Califórnia para você, o que você quiser fazer. Tem uma semana para você. Você vai ficar até quando? Não é até tal dia? Eu falei, então, até tal dia. Quero que você conheça a minha esposa, meus filhos, meus netos, minha igreja. Falei, esse cara está querendo alguma coisa comigo. Tem algum interesse por trás desse cara. Comecei a ouvir a história da Vineyard. Uma igreja que em 20 anos saiu de 0 para 2.000 igrejas. E das 2.000 igrejas, 1.200 foram plantadas. 800 aderiram. Então pensa numa igreja que em 20 anos plantou 1.200 igrejas. Conhece alguma? Ok. Num dos almoços que eu estava com o Bob Fulton, ele me contou a história da Vineyard. Ele disse que começou a Vineyard, ele e o cunhado dele chamado John Wimber, na sala da casa deles. John Wimber era um camarada que tinha uma banda que tocava em Las Vegas, aí se converteu. E eles começaram a fazer uma reunião de oração com alguns poucos casais na sala da casa deles. O John Wimber sabia tocar violão e eles sabiam fazer oração. E eles começaram isso sem muita orientação. Aí um dia apareceu um sujeito lá que foi ensinar para eles um louvor. E quando esse sujeito tocou um violão lá, tinha 4 ou 5 casais na sala, tocou um violão, e alguém pediu para o sujeito lá que fez o louvor orar, o camarada foi lá, pôs a mão na cabeça da moça e falou, vem Espírito Santo. Aí a moça, caiu no chão. Aí eles eram inexperientes e ficaram lá, olhando aquela moça no chão, sem saber o que fazer. E o homem do violão falou, o Espírito Santo veio, está cuidando dela, Deus abençoe vocês, estão indo embora. Pegou o violão, foi embora e deixou a mulher lá caída no chão e eles dois no meio da sala sem saber o que fazer. Bom, conclusão que a senhora levantou, a vida transformada, e eles convidaram o camarada para voltar outras vezes, e a igreja foi crescendo até que ela chegou a reunir 500 pessoas num ginásio. E um camarada chegou lá um dia no ginásio e falou assim, bom, o Espírito Santo quer encher a sua vida. Se você quiser que o Espírito Santo de Deus encha a sua vida, sai do seu lugar e vem aqui à frente agora que eu vou orar. Aí ficou um silêncio. Aí o homem disse assim, vocês não querem vir? Então o Espírito Santo vem. Vem Espírito Santo. Aí foi uma confusão no auditório, começou a cair um por cima do outro, o pessoal chorando, caindo no chão aos prantos, de joelhos, e consagrando a vida a Deus, confessando pecado alto. Teve gente que saiu correndo do templo, foi embora, foi uma confusão. Que ao final daquela noite, John Wimber e Bob Fulton estavam no estacionamento daquele ginásio, um olhou para o outro, e aí eles falaram, olha, esse tal desse Espírito Santo acabou com o nosso ministério. Porque depois dessa confusão que deu aqui, os pais não vão mais deixar os filhos deles virem aqui, etc, etc. E aí foram para casa e o John Wimber, na madrugada, numa daquelas madrugadas, recebeu um telefonema de um pastor amigo e disse assim, John, eu estou ligando para você para dizer que foi o Espírito Santo mesmo quem fez o que aconteceu na sua igreja essa noite. Que é para você dormir em paz. E ele falou, mas o que mais que o Espírito Santo falou para você?
Ele falou: só isso. Então tá bom. Aí ele falou: não, tá bom não. O que aconteceu na sua igreja hoje à noite? Que Deus mandou eu ligar para você para dizer que foi Ele que fez. Ele falou: você não queira saber. Daquela experiência, naquele ano, eles foram na festa de formatura do filho de alguém lá da igreja, no college, na high school. E quando acabou a festa de formatura, um menino levantou-se e disse assim, um dos jovens da igreja Vineyard de Anaheim, disse assim: quem participou do grupo de estudo bíblico aí durante o ano, nós vamos fazer uma festa na casa do fulano de tal. Se vocês depois aqui quiserem ir lá, vocês podem ir. O John Wimber e o Bob Fulton, que eram os pastores da igreja, foram na tal festa lá para saber o que estava acontecendo. Quando eles chegaram lá, parecia assim um jogo de futebol, assim, de esporte náutico, reunido. Uma multidão, carro para tudo que é lado. Falei: o que está acontecendo? Aí entraram, começaram a ouvir música de louvor, louvor, louvor. E na piscina, os meninos sendo batizados na piscina. Eles falaram: agora que acabou de vez o nosso ministério. O Bob Fulton está me contando essa história e ele disse que 90% dos meninos que foram batizados naquela piscina eram pastores e haviam plantado boa parte das 1.200 igrejas que existiam 20 anos depois. Numa das vezes que o Bob Fulton foi pregar na minha igreja em São Paulo, na Água Branca, ele fez a mesma coisa. Chegou lá na frente, levantou a mão, eu olhei para ele e falei: tu não vai falar, vem Espírito. Mas ele falou: vem Espírito Santo. A juventude da igreja toda veio à frente, se derramou, chorou, rolou no chão. Eu fiquei olhando aquilo apavorado assim. E ele do meu lado, eu falei: Bob, e era domingo à noite, e depois do culto eu o levei para o aeroporto de Guarulhos e ele embarcou de volta para os Estados Unidos. Eu olhei assim, aquilo acontecendo, falei para ele, falei: Bob, o que eu faço agora? Ele falou: não sei. Você que é o pastor da igreja não sabe, eu vou saber. O que você faz? Pergunta para o Espírito Santo. O que você faz? Eu falei: como assim? Ele falou: é assim. Eu falei: eu deixo isso acontecer ou não deixo? Ele falou: problema seu. Se você acha que deve deixar, deixa. Se acha que não deve deixar, não deixa. Tá bom, então vai ser assim. E com a Vineyard nós aprendemos, que é uma coisa que nós fazemos até hoje, que quando as pessoas vêm à frente, elas nunca vêm sozinhas, alguém vem e ora por elas. Aliás, a gente podia fazer isso aqui amanhã de manhã. Você vem, fala assim: você quer que eu ore por você? Algum motivo especial? Não. Então tá bom. Aí põe a mão assim na pessoa e fala: Senhor, o senhor conhece esse irmão aqui, Deus abençoe ele, vem e manda o teu Espírito Santo sobre ele. É o que a gente faz na nossa igreja até hoje. As pessoas são abençoadas, as pessoas se convertem, as pessoas choram, elas confessam pecado, elas são curadas, elas... É assim que acontece. Passados esses anos todos, eu aprendi com a Willow Creek fazer uma igreja para quem não gosta de igreja. Aprendi com a Willow Creek os princípios da rede ministerial. Aprendi com a Saddleback a importância de você ter um sistema de discipulado. O Rick Warren diz uma coisa muito interessante: você tem o cara que frequenta, depois ele é multidão, depois ele é membro, depois ele é ministro. Ele é multidão, frequentador, membro, ministro. É o diamante dele lá do beisebol. Como a gente aqui no Brasil não tem beisebol, a gente tem que inventar uma outra coisa, mas foi o que eu aprendi, a importância de um discipulado. E a Vineyard foi um temperão assim, carismático na nossa comunidade. Quando foi 1999, mais ou menos, eu estava muito confuso. E eu já era pastor da igreja de Água Branca desde 1989, 10 anos depois que eu tinha chegado lá.
Eu estava almoçando com Bob Fulton em São Paulo e eu falei assim: Bob, a impressão que eu tenho é que se eu ligar a igreja de Água Branca na Willow Creek e for uma igreja da associação Willow Creek, a minha igreja vai ser de um jeito. Se a minha igreja se tornar uma das igrejas associadas a Saddleback do Rick Warren, a igreja vai ser de outro jeito. E se eu ligar a minha igreja no movimento Vineyard, a igreja vai ser de outro jeito. Dependendo da cobertura que eu tiver sobre mim, igreja célula, igreja dinâmica, igreja com propósitos, não sei o que, dependendo da cobertura que tiver sobre mim, a minha igreja vai estar de um jeito. O que você acha que eu devo fazer? No meu lugar você faria o quê? Aí ele falou assim para mim: eu pararia de procurar esse negócio aí que você está falando de cobertura, porque você já tem a cobertura de Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus. Para que você quer a cobertura da Saddleback? Para que você quer a cobertura da Vineyard? Para que você quer a cobertura da igreja com célula? Para que você quer a cobertura do quê? Você não tem o Espírito Santo já? Então seja você mesmo. Reuni a liderança da igreja e falei: pessoal, nós vamos ser nós mesmos. E o Espírito de Deus vai fazer na nossa comunidade o que Ele quiser fazer. Amém. Agradeci a Deus, Vineyard, Saddleback, Willow Creek. Agradeci a Deus o movimento da missão integral, todos os teólogos latino-americanos que eu li. Agradeci a Deus a minha formação batista numa igreja batista. Eu cresci numa igreja batista. Eu fui formado dentro da teologia batista, da eclesiologia batista. Agradeci a Deus tudo isso e falei: bom, agora é hora da IBAB. O que eu quero dizer para vocês é que demoraram, ou foram necessários 10 anos, desde que eu cheguei na Igreja Batista de Água Branca em 1989 até 1999, para que eu finalmente entendesse que Deus queria usar a mim e a minha igreja de um jeito que Ele só poderia usar a nós nesse conjunto. Porque eu não sou Bill Hybels, eu não sou Rick Warren, eu não sou John Wimber, eu não sou Billy Graham, eu sou eu mesmo. A minha comunidade não fica em Chicago, não fica na Califórnia, você entendeu? Então, parei. Minha igreja não é chilena, não é peruana, não é argentina, para os teólogos latino-americanos virem falar o que eu tenho que fazer em São Paulo. Falei: bom, 10 anos, passaram-se 10 anos. Depois de 10 anos, eu acho que me reconciliei com a teologia da missão integral e com a teologia latino-americana, e amanhã de manhã eu queria falar para vocês sobre o que é teologia latino-americana e um conceito de missão que hoje nós temos. Se você perguntar vou terminar dizendo isso, se você pensa o seguinte: aqui tem um camarada novo convertido, está aqui, novo convertido, e aqui está o mesmo camarada maduro na fé, que o Paulo, o apóstolo, chama em Colossenses 1:28 de teleios, completo, né? Maduro. Esse camarada teleios aqui, de Colossenses 1:28. Você tem lá o novo convertido, aí ele vem aqui e ele se torna teleios. Se você perguntar qual é o fator determinante para que um camarada novo convertido se torne um teleios, você vai encontrar um pastor, ele vai dizer assim, o Rick Warren, ele diria para você, porque no livro dele, Igreja com Propósitos, foi isso que ele disse. Eu não sei se hoje ele ainda diria isso, mas no livro dele, Igreja com Propósitos, ele disse: se você pegar um novo convertido e no primeiro momento do primeiro tempo você der um discipulado consistente para ele, esse cara vai se tornar um cristão maduro. Se você não discipular logo depois que ele nasceu,
esquece porque vai estar estragado. Rick Warren. Se você chamar o John Wimber, da Vineyard, e falar: John, qual é a coisa mais importante que tem que acontecer para um camarada novo convertido virar um cristão teleios? Ele vai dizer: uma experiência profunda de adoração. Se ele não, por exemplo, os irmãos da Lagoinha, qual é o mote da Lagoinha? Qual é a expressão mais comum da igreja da Lagoinha? Diante do trono. Coloca o cara diante do trono, porque é Deus quem faz a obra na vida dele. É uma experiência profunda de adoração. O Rick Warren vai dizer: é discipulado, hein? Se você pegasse um Oswald Smith, ele ia dizer assim: é paixão pelas almas. Se não tiver paixão pelas almas, não adianta ficar diante do trono nem discipulado. Você pega o movimento pentecostal, eles vão dizer assim: é o batismo com o Espírito Santo. Porque gente que não é batizada com o Espírito Santo não tem paixão pelas almas, você discipula, não dá fruto e não sabe fazer adoração. Aí você pega, outro vai dizer assim: não, George Miller, é oração. Ensina essa pessoa a orar. Ensina essa pessoa a orar. Oração, oração, oração. O quê? Qual que é o fator determinante? Você votaria em qual? Espírito Santo, adoração, discipulado, oração, paixão pelas almas? E uma coisa é certa, que eu aprendi lá em 1983, naquele artigo do Peter Wagner, escreva sua filosofia de ministério: não existe uma igreja que faz todas essas coisas. As igrejas, elas têm uma característica própria. Uma é a da adoração, a outra é da missão, a outra é da oração, a outra é do poder do Espírito Santo, a outra é da palavra de Deus. Não tem uma igreja que tem tudo. Não tem. Você tem que... E você não escolhe. Você não escolhe. Uma outra igreja vai falar: é célula. Se não tiver integrado na célula, não adianta, que não vai adiantar orar, não vai adiantar, isso tem que integrar na célula. Não tem uma igreja que tem tudo. E aí a gente vai de congresso em congresso falando assim: deixa eu ver qual é a história de sucesso desse cara. Ah, é célula. E esse aqui? Ah, é adoração. E esse aqui? Ah, é o discipulado. Ah, e esse aqui? Aí a gente vai achando que o segredo está naquilo ali, ó. Não está. O segredo está em que você observa tudo, bebe em tudo que é fonte, lê tudo que é livro. E talvez, no meu caso, demorou 10 anos que eu parei de ficar procurando qual é o segredo. Por exemplo, fui fazer Encontro de Casais com Cristo, ECC. Falei: será que eu vou levar esse negócio para São Paulo, para a minha igreja tal? Fui fazer, não vou levar, isso aqui não combina na minha igreja. Em São Paulo não sei se combina, acho que não, mas na minha igreja não combina. Não levei ECC. Estou lá um belo dia na minha igreja, Joel, chega um cara: pastor, vim aqui, sou de Recife, eu cheguei aqui, o senhor conhece ECC? Eu falei: conheço e não quero saber. Porque chegou uma hora da minha vida que eu parei de procurar a grande estratégia, parei de procurar a grande estrutura da igreja, o segredo, qual é a ênfase, qual é o ministério. Então eu falei: nós somos isso aqui, Igreja Batista de Água Branca, nós somos isso aqui. Teve uma hora que eu parei de procurar, parei de ir em congresso, parei de visitar a igreja, até me deu alergia quando alguém falava: lê esse livro aqui que é legal, é Crescimento Natural da Igreja. Eu não quero saber disso mais. Já sei quem eu sou. Eu já sei quem eu sou. Demorei 10 anos da minha vida lidando com congresso, com palestrante, com pastor de sucesso, com estratégia de sucesso, com não sei o que, com não sei o que, com não sei o que, não sei o que, até que eu cheguei. E hoje nós somos o que nós somos. Aprendemos com todo mundo, mas foi ali, de joelhos, que nós somos o que somos. Eu termino contando a última história para você. Em 1989, o preletor do congresso da CEPAL foi um camarada chamado Bruce Wilkinson, que talvez você conheça o livro dele, A Oração de Jabez, né? Mas você já ouviu falar em Walk Through the Bible, Caminhada Bíblica? Não ouviu falar? Interessantíssimo.
Caminhada bíblica era o ministério, o carro-chefe do ministério de Bruce Wilkinson. Quando ele veio em 89 no Brasil, meu filho nasceu em abril de 89, no meio do congresso da CEPAL. E eu não pude ir no congresso da CEPAL, porque ele foi o preletor. Mas no domingo anterior, o congresso da CEPAL começou na segunda, domingo anterior, o Bruce pregou lá na minha igreja, domingo à noite. Chegou lá, pediu uma Coca-Cola com gelo no meu gabinete, virou para mim com a maior cara de pau e falou assim: o que você quer que eu pregue hoje? Falei: o que Deus colocar no seu coração, meu irmão. Aí ele falou: Deus colocou no meu coração que eu devo pregar o que você quer que eu pregue, porque você é o pastor da igreja. Eu não conheço a sua igreja, acabei de chegar. Você que conhece a sua igreja, você quer que eu pregue o quê? Aí eu falei: Unidunité, Salamé, Minguê, família. Prega sobre família aí. Aí ele, como bom americano, me dê 3 razões para eu pregar sobre família. O cara tá 3 razões. Aí eu dei as 3 razões lá para ele, ele ficou me olhando e falou: vou pregar sobre família. Você se importa que eu tire o púlpito da sua igreja? Eu falei: não me importo nada. Ele falou: então tá bom, eu quero 3 cadeiras lá na frente. Não quero púlpito, quero 3 cadeiras. Aí ele pregou um sermão usando as 3 cadeiras, e o intérprete foi o Bob Moon. Quando ele acabou de pregar, ele falou assim: se você quer entregar sua vida a Jesus agora, vem aqui à frente, o seu pastor vai orar por você. Pois não, pastor? Me deu um microfone, sentou. Aí eu pensei comigo, né? Com esse apelo aí, amigo, que é Brasil, cara, você tem que chegar, tem que ter uma música de fundo, tem que ter um... Não é assim de cara limpa, assim, aqui é Brasil, brother. Na hora que eu subi no púlpito, a igreja estava vindo, o pessoal se ajoelhando, casais abraçados. Olha, foi um negócio que não dá para descrever. Quando acabou o culto, eu falei para os líderes da igreja assim: puxa, um dia eu vou pregar que nem esse homem. E eles falaram: pastor, se tu interpretar que nem o Bob Moon, já está ótimo. Tudo bem. Até hoje, irmãos, esse sermão do Bruce Wilkinson, As 3 Cadeiras, são 3 gerações. Eu prego ele na minha igreja de vez em quando. Até hoje é o CD que mais sai, que o pessoal mais baixa. Quando eu prego, ele pá, estoura. E quantas vezes eu já ouvi gente falando assim: pastor Ed, seu melhor sermão é aquele das cadeiras. Quer dizer, o melhor sermão meu não é meu, mas no reino de Deus é assim. O Dr. Werner Castro foi meu professor no seminário. Eu falei para ele, né: posso pregar sermão dos outros? Ele falou assim: meu filho, você pode pedir um machado para qualquer um, mas para derrubar a árvore a força é sua. Eu falei: boa, então eu vou pegar o machado dos outros, mas eu vou derrubar a árvore com a minha força. Então tá bom. Naquela semana do congresso da CEPAL, eu não pude ir passar a semana toda, meu filho estava nascendo, eu fui passar um dia. E tive a oportunidade de conversar com Bruce Wilkinson. Eu estava chegando, era 89, era o meu primeiro ano de ministério na igreja de Água Branca. Eu tinha 25 anos de idade, um filho nascendo e uma filha no colo, recém-casado. E comecei a falar com ele assim: Bruce, como é que você prepara o seu sermão? Como é que você faz? Como é que você estuda? Como é que você escreve o esboço? A ilustração, aquela ideia das cadeiras, aquele negócio foi fantástico, foi genial. O que você faz? Aí fiquei a tarde toda perguntando, e ele respondendo, e eu anotando, e eu perguntando, e ele anotando, e lá, lá. E aí chegou uma hora que o Douglas Spurlock falou: mais uma pergunta só, chega. Aí, falei: tá bom. Aí eu falei: bom, então, Bruce, qual conselho você daria a um jovem pregador? E ele falou: ó, pausa, 1989. Qual conselho você daria a um jovem pregador? Ele disse:
Pare de procurar o segredo. Feche a porta do seu quarto, ajoelhe-se e agonize diante de Deus. Se você agonizar diante de Deus, Deus vai dar a você o que falar ao seu povo. Pare de procurar o segredo. 1989. 1999. Bob Fulton. Você acha que eu devo ser uma igreja Vineyard, uma igreja Saddleback, uma igreja Willow Creek, uma igreja... Pare de procurar o segredo. Você já tem o Espírito Santo. Para que você quer outro segredo e outra cobertura? Deu para entender? 10 anos. Agora, eu não me arrependo de nada do que eu fiz ao longo daqueles 10 anos, porque eu acho que a maneira como eu me consolei, que Deus tem misericórdia de mim, é que eu passei 10 anos agonizando, ouvindo um pregador, indo no mais um congresso, lendo mais um livro, tirando mais uma xerox, montando mais uma estratégia, escrevendo mais uma filosofia. Eu fiquei 10 anos em agonia, até que finalmente eu acho que Deus falou comigo a maneira como Ele queria me usar e como Ele queria usar a minha igreja. Eu não sei quanto tempo você vai ter que agonizar, se você já agonizou e você já está agora numa outra fase que você não agoniza mais, agora você trabalha feito louco, porque Deus já deu a você e já encheu o seu coração e da sua comunidade, ou se você ainda está agonizando. Mas eu não me arrependo de tudo que eu fiz, de tudo que eu passei, eu não contei tudo, tem mais coisa, que eu também falei o que eu acho que eu devia falar. Mas você não sabe, quando você for contar a sua história daqui a 10 anos, se essa noite vai estar na sua história ou não vai. Daqui a 10 anos você vai falar assim, olha, naquele congresso do MAP de 2012, aquilo foi um marco na minha vida. Do mesmo jeito que eu contei para você, foi um marco, isso. Você não sabe, você não sabe, enquanto você está escrevendo a história, se aquilo faz parte da história ou não faz parte. Você não sabe, quando você recebe um pregador convidado na sua igreja, que nem aquele americano das cadeiras foi na minha igreja, se aquilo faria parte da minha história ou seria mais um cara que pregou na minha igreja, como outros tantos pregaram. Você não sabe se aquele livro, se aquele congresso, se aquela conversa, se aquela crise, se foi ali que Deus forjou você para você vir a ser. Então, entre de cabeça e agonize. Esse é o texto de Colossenses capítulo 1, 28. E é com ele que eu termino. Nós proclamamos a Cristo, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu agonizo, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Colossenses 1, 28 e 29. Paulo dizendo, nós proclamamos a Cristo, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço. Eu estou lendo a NVI. A tradução aqui seria mais exata, para isso eu agonizo, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Amém. Amém.